Olá, é um prazer poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós vamos estar estudando na revista dos Juvenis, a revista da CPAD. Eu sou Cione, da Assembleia de Deus, moro aqui em Capitão Andrade, meu pastor é o pastor Antônio Martins. Então, é um prazer imenso estar aí com vocês. O título da lição é Jesus e o Reino de Deus. É o segundo trimestre do ano de 2020, a primeira lição. Ela tem como título a primeira lição Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Então nós vamos estar falando aqui sobre Jesus, o quanto ele impactou as pessoas, né? E aqui aponta, ou enfatiza que devemos viver a vontade de Deus. Nós devemos viver a vontade de Deus, não a vontade do nosso amigo, ou do nosso namorado, ou nosso parente, ou você aí que está me ouvindo, seja até casado, mas nós temos que ouvir a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus e destacar que marcamos vidas por onde passamos. Como está a sua história? Que história você está deixando aí? Você está impactando pessoas como Jesus impactou com o seu comportamento no falar? Lembrei aqui agora de José. José, ele na juventude, ele impactou. José, na juventude, ele preferiu sonhar os sonhos de Deus. E ali, José não importava se a circunstância estava oposto do que Deus tinha prometido para ele, mas ele creu que Deus ia cumprir, que Deus era fiel para cumprir. E José, naquele período lá, todos conhecem a história de José, vou falar só um pedacinho, aquela parte que fala quando a esposa de Potifar, ela incendiou José, ela tentou agarrar José. E a Bíblia fala que José fugiu. José poderia sim ter ficado com ela, porque era um hábito dos servos de Potifar ficar com a mulher dele. E José não. José zelou pelo templo do Espírito Santo de Deus. Quando ela veio para segurar José, José fugiu. José nem se importou com a capa dele que estava ficando para trás, mas ele preocupou com o templo do Espírito Santo. Ele preocupou em não deixar ninguém tocar no corpo dele. Jovem, adolescente solteiro, deixa eu te contar um segredinho. O Pai, ele zela pelo seu corpo, porque aí o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O sexo antes do casamento, ele é pecado. Não deixe. Se isso tem acontecido, ou se você tem esse desejo no seu coração, ora e pede que saia, pede a Deus que tire, porque o sexo antes do casamento é pecado. O rapaz, não deixa o rapaz passar a mão no seu corpo e nem a moça passar a mão no seu corpo. Olha, jovem, José foi criticado. Todos criticaram José, porque José correu da mulher. Falaram que José não era homem, porque ele correu de uma mulher vistosa, bonita. Todos criticaram José, que José não gostava de mulher. Não importa com a crítica, importa em fazer a vontade de Deus. Deixa eu te falar, o que nós plantamos, nós colhemos. Então, por favor, essa idade que vocês estão é idade de escolhas. E o que vocês escolherem fora da direção de Deus vai refletir para o resto da sua vida, como o que você escolher na direção do Senhor. Agora é a hora de vocês consagrarem o seu corpo para que o Senhor prepare um esposo, uma esposa que vai te fazer feliz para o resto da sua vida. Uma família linda. É agora que vocês têm que se cuidar. Não deixa
suas amigas, seus amigos, todos podem fazer isso. Mas você que está me ouvindo agora é escolhida por Deus. Cuide do seu corpo. Não fica vendo pornografia. Se tiver alguém de vocês assistindo, não assistem. Porque vocês estão contaminando o templo do Espírito Santo. É pecado assistir pornografia. É pecado falar palavras obscenas. É pecado sexo antes do casamento. Jesus condena. E mais à frente nós vamos ver aqui que o primeiro milagre de Deus foi num casamento. Porque Jesus ama a comunhão, Jesus ama a família. E Jesus quer constituir família cheia do Espírito Santo. É agora, é a hora de você se preparar para que Deus se consagrar, como a noiva está se resguardando para o esposo, para o grande dia que Jesus buscar a igreja dele. Se resguarda para o seu esposo. Se resguarda, jovem, para a sua esposa. Temos também outro adolescente que impactou as pessoas, que deixou uma grande história para nós, foi Daniel. Daniel, ele colocou em seu coração de não se contaminar. E Daniel não se contaminou. Daniel não deixou que as redes sociais, que os jogos roubassem o tempo que era de Deus. Mas Daniel, assim que ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era falar com o Todo-Poderoso, com aquele que o criou. Mesmo que todos, longe do pai, longe da mãe, todos que estavam ao seu lado, não tinham o hábito, não tinham intimidade com o pai. E Daniel não deixou se corromper com o seu vizinho, com os seus colegas na escola, não. Mas Daniel impactou muitos que estavam à sua volta. Então, deixe uma boa história. Sabe por que Daniel tinha tanta intimidade com Deus? Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele sabia administrar. Enquanto os muitos, eu vou trazer para o dia de hoje, né? Porque naquela época não tinha essa telefone, né? Não era moderno como hoje, mas eu vou trazendo para a época de hoje. Daniel, enquanto todos estavam no celular, estavam no jogo, estavam assistindo uma live, Daniel estava de joelho clamando ao Pai. Daniel não deixava de brincar, de sair, de conversar com seus colegas, mas Daniel priorizava Deus na vida dele. Um segredinho aí para você, prioriza Deus. Abandone um pouco, fala, Jesus, eu fico tantas horas no celular, com coisas que não me edificam, com coisas que não vão me levar a nada. Mas eu vou deixar agora, eu vou tirar tanto tempo que é do Senhor. Começa a fazer como Daniel, que você vai ver a transformação de Deus na sua vida. Você, jovem, adolescente, que almeja uma faculdade, que almeja um casamento feliz, agora é a hora de se aproximar de Deus. Agora é a hora de ter intimidade com Deus. Porque todas as escolhas que você fizer, se são boas ou ruins, ela vai refletir para o resto da sua vida. São escolhas que a gente não consegue deletar. Então, se aproxima, agarra com Jesus. Lá em Lucas 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, que possamos deixar histórias marcantes para que as próximas gerações que está vindo
possa espelhar em vocês. A leitura bíblica em classe se encontra em João 2, 13 ao 17 e João 7, do 1 ao 8, que diz assim: E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os campeadores assentados. E tendo feito um azorrangue de cortéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos campeadores, e derrubou as mesas. Em João 7, do 1 ao 8. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. O 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele identifico que as suas obras são más. Quando Jesus dizia verdade, as pessoas que odiavam Jesus. Subi-vos a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porquanto ainda o meu tempo não está cumprido. Então, Jesus preferiu viver o tempo de Deus, obedecer ao Todo-Poderoso. Essa lição é um convite para que seguimos os passos de Jesus, anunciando as boas novas por onde passarmos. Então, a Bíblia nos desperta para que possamos seguir os passos de Jesus. Portanto, cada um de nós fica o desafio. Seja fiel a Deus nesse desafio. Seja fiel a Deus. Estamos aí nessa quarentena, trancados em casa, não podendo cultuar a Deus no templo, mas nada disso nos impede de cultuar o Senhor em casa. Cultua. Mesmo que você não tenha ninguém em casa que tenha o mesmo hábito de cultuar a Deus, comece a cultuar só, que você vai ver que você vai começar a impactar a sua família. Agora, se você tem aí alguém em casa, os seus irmãos, ou papai, mamãe, vó, seja quem for, convide a eles para que cultuem o Senhor. Não deixa de buscar ao Senhor. O templo do Senhor é o seu corpo. Lá onde nós vamos é simplesmente uma casa de oração. A igreja somos nós. Não deixa que essa igreja venha se esfriar. Não deixa que ela morra dentro de você, mas que você possa alimentar a presença do Senhor na sua vida. O primeiro ponto, o título é Onde pisar a planta do seu pé. Em Romanos 12, 2 fala aqui. Deixa eu abrir a palavra do Senhor aqui. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, comece a alimentar aí a sua alma, que você vai ver a vontade de Deus na sua vida. Tá? Vai ser difícil no início, mas dobra seu joelho, fica aí 3, 5 minutos,
Amanhã você fica 10, depois 20. Daí a pouco você está 1 hora na presença de Deus e não vê. A vinda do Senhor está próxima. Vamos estar orando para essa nação, porque a Bíblia fala que Deus não perdeu o controle está nas mãos do Senhor. E na hora certa, Deus vai agir. Nada acontece por acaso, nada. Isso tudo que está acontecendo tem um propósito. E aproveita, usa a estratégia, aproveita essa oportunidade para transmitir a palavra de Deus. Porque aqui no primeiro ponto está falando sobre Jerusalém, a cidade onde Davi fez prodígio. Davi anunciou a palavra de Deus. Mas como era uma região onde vinha e vai muito turista, porque na época lá tinha um teatro e recebia muitos turistas, tinha o dinheiro rolava muito ali, a política era muito forte ali, então as pessoas ficavam envolvidas no material, eram muito gananciosos. E aí quando Jesus entrou em Jerusalém para anunciar as boas novas, as pessoas estavam dispersas. As pessoas estavam preocupadas em dinheiro, em coisas materiais, e elas acabaram que não deram atenção à palavra. A palavra não entrava na mente delas porque elas estavam cheias dessas picuinhas, dessas ganâncias. E aí passou despercebido. Em Jerusalém, eles não receberam Jesus como deveriam receber. Eles estavam muito preocupados com o poder, preocupados em ganhar mais, em adquirir mais. E acabou que passou disperso. Perderam de ouvir o Pai Todo-Poderoso. E aí Jesus, ali em Jerusalém, ele queria promover vidas, né? Nessa parte aqui embaixo aqui do ponto fala que era impactado, doente, era curado, desanimado, ganhava um brilho no olhar. O simples homem viravam pescadores de almas, aqueles homens incapacitados, eles viravam pescadores de alma. Não em Jerusalém, aqui já foi em Galileia. Após Jesus passar por Jerusalém, Jesus foi para Galileia. Nós vamos ver mais embaixo aqui o que aconteceu, como que foi o período de Jesus em Jerusalém. É importante para o ser humano permitir ser guiado por aquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito. Deus nos convida para um propósito. Em 2 Coríntios 2,15, fala sobre o perfume agradável do Pai. Jesus, por onde ele passava, ele deixava aquele perfume agradável. E te convida hoje a adquirir esse perfume agradável que adquirimos na oração, na consagração, na leitura da palavra. Em 2 Coríntios 3,20, fala sobre a carta escrita. Fala que nós somos a carta escrita. Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Como que o seu vizinho está lendo a sua vida? Ele está vendo Jesus em você? Se não, agora é o momento de você se entregar ao Pai. De você pedir que o Senhor mude o seu comportamento. Não basta comunicar que Cristo salva, é preciso mostrar a todos o quanto a salvação pode ser vista em nossas vidas. Ao sermos salvos como anunciadores
por uma paz, uma alegria e um amor sem medida ao compartilharmos tudo isso com o próximo. Nossas palavras serão revestidas de um significado maravilhoso. Jesus impactava em 360 graus. Onde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Hoje não pode ser diferente. Você é chamado para impactar e guiado pela vontade do Pai, promover vida a todos que puder encontrar você, a todos que passar por seus caminhos, que possa ser impactado com a presença do Todo-Poderoso. Só promove vida quem tem vida com Deus. Você só vai conseguir contagiar as pessoas quando você deixar que o Senhor te contagia. Vamos para o segundo ponto. O título é Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. A cidade que poderia abraçar quando Jesus entrou nela. Ela própria a condenou. O palco de batalha no ministério de Cristo. Deixa eu te falar. Você que já iniciou e está acontecendo com você, ou você que vai começar um propósito de viver para Cristo, contagia. Agora é o momento de você aproveitar essa tecnologia, as redes sociais. Começa a evangelizar as pessoas, evangeliza seus colegas, aqueles que não são. Começa agora a falar de Jesus. A nação está carente, está desesperada pela presença de Deus. E o Senhor quer usar você. Então, Jesus, quando entrou em Jerusalém, que ele foi discriminado por aquelas pessoas, que ele foi criticado por aquelas pessoas que tanto o Pai, que é Deus, ajudou, abençoou através da vida de Davi, de Sansão. Esses judeus, eles rejeitaram Jesus. Não importa se isso vier a acontecer na sua vida, não se preocupa, porque aconteceu com Jesus aqui. E Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Os mesmos sentimentos que você sente, Jesus sentiu. Mas Jesus não deixou que esses sentimentos de desprezo, de tristeza, falasse mais alto. Não. Ele deixou o Espírito Santo usá-lo, alegrar a vida dele. E ele foi bênção, um canal de bênção nas mãos de Deus. E Deus também quer fazer isso na sua vida. Nem sempre seremos bem recebidos, como eu falei. Levamos a boas novas, de qualquer forma. Se a pessoa ouviu, fale. Se a pessoa não quer ouvir, fale. Porque a Bíblia fala que aonde ela vai, ela faz morada. A Bíblia fala que ela é espada de dois gumes. Ela entra até na divisão da alma. E Deus é fiel para cumprir as palavras que você lançar na direção de Deus. Deus vai cumprir. Seja fiel a Ele. Em João 3,19 ao 21 fala que e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. É o que está acontecendo. Deus enviou a igreja dele, Deus tem usado a igreja dele, mas muitos não dão crédito. Mas não cansam, não desanimam em falar, porque a palavra de Deus, às vezes aquela pessoa que você plantou a palavra de Deus, às vezes não vai ser você que vai colher aquele fruto, mas vai ser um outro irmão à frente que vai colher. Então não desanime, que Deus faz a obra na hora dele. O 21 fala:
Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Tremendo, né? Essa palavra fechou aí essa parte. Vamos só falar aqui um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, né? Quando ele foi apresentado a Deus, né? Foi em Jerusalém, estarei falando. Encerrando aqui, nós vamos para a segunda etapa.